Fala, fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo nós vamos comparar o Bitcoin ao ouro. Será que o Bitcoin é o ouro digital? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like caso você goste desse vídeo, seu comentário e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas entenderem a diferença entre o Bitcoin e o ouro. Será que eles são próximos em características tanto monetárias quanto físicas? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Então fica comigo e bora nessa! O ouro, ele é muito conhecido por estar presente tanto em joias, quanto em moedas, quanto na indústria eletrônica como condutores elétricos. Mas por que isso acontece? Muitas vezes é por causa dessas características físico-químicas, em que dificilmente ele vai se destruir com o tempo, ele não se oxida, ele dificilmente se oxida, então permite que ele passe pelo tempo, ele percorra o tempo sem que ele seja destruído de formas naturais. E essa durabilidade e essa estabilidade física, essas duas características permitem que o ouro ele seja perpétuo até certo ponto durante o tempo. E por ser um metal difícil de ser encontrado e que ele já foi usado como meio de troca em diversas sociedades, permite que ele seja visto como uma reserva de valor, pois faz tanto tempo que ele está sendo usado que existem registros de moedas de ouro que datam de 2.600 anos antes de Cristo. Sendo assim, o ouro ele se tornou uma reserva de valor com a confiança e a aceitabilidade das pessoas, por ter se provado no tempo como um ativo que ele é resistente aos impactos do ambiente, do meio ambiente sobre ele. Então, ele é capaz de preservar valor durante o tempo frente à desvalorização de uma moeda, de um outro meio de troca em relação ao ouro. E assim, você conhece algum ativo que existe hoje em dia? Vou dar uma dica, ele é digital, que ele é escasso, difícil de ser encontrado, ele é capaz de durar durante o tempo pela sua digitalização? Comenta aqui para ver se você sabe mesmo. Eu vou responder se está certo ou não. Se você disse o Bitcoin, está mais do que certo. O Bitcoin ele se tornou quase um ouro digital, mas veremos a conclusão no final do vídeo. Pois, como acontece com o ouro, ele é digital, ou seja, não tem como ele ser destruído, não tem como ele deteriorar, ou seja, a possibilidade dele durar durante o tempo é muito grande e ele é escasso. Além disso, exige um esforço muito grande para que você encontre o Bitcoin em uma mineração que, no caso, você utilizará computadores. Além disso, a sua escassez ela é digital e já é programada dentro do próprio código do Bitcoin, pois a cada halving essa emissão ela é cortada pela metade e essa emissão só acontece a cada 10 minutos. Então, é possível traçar quantos bitcoins existirão daqui até o final de sua emissão. E com o Bitcoin, como o Bitcoin ele é um ativo bem mais novo que o ouro, ainda é necessário analisar o seu comportamento durante crises. Pois o ouro, por ter registro de mais de 4.000 anos, é fácil perceber que o ouro ele é realmente uma reserva de valor. Mas o Bitcoin ele tem características muito melhores que o ouro, pois o ouro ele tem uma necessidade de transporte físico. E como ele é muito denso, facilmente volumes relativamente grandes de ouro pesam muito. Já no Bitcoin, qualquer volume vai ocupar o mesmo espaço. Apenas um papel com 12 palavras decoradas, pois essas são as chaves privadas que você tem da sua carteira, ou propriamente num celular, que você pode transportar milhares de bitcoins, se você quiser. Outra característica que o ouro tem
além dessas características físicas de durabilidade e de aceitação durante o tempo pela sua idade, ele é uma reserva de valor durante crises, ou seja, a tendência dele se valorizar mais do que outros ativos durante as crises. Podemos analisar com a crise de 2008 e a crise de 2020 que isso aconteceu. Só que a de 2008 nós não tínhamos o Bitcoin para registrar essa característica que ativos de reserva de valor como o Bitcoin tem, como o Bitcoin e o ouro têm. E eu vou mostrar um gráfico aqui de qual foi o comportamento do ouro durante a crise de 2008 e depois o comportamento do Bitcoin e do ouro durante a crise de 2020. Aqui temos o período em que teve o período mais grave da crise, em que o ouro ele sai por volta de $1.000 e cai para por volta de $700. Mas após a crise, ele se valoriza bem, chegando até um pico de aproximadamente $1.200. O que podemos concluir a partir disso? Percebemos que em inícios de crise, a população ela não sabe o que vai acontecer, quanto tempo a crise vai durar, até que ponto essa crise vai atingir. Então, existe uma busca de liquidez, ou seja, existe uma busca por dinheiro, tanto dólares quanto reais, quanto por dinheiro em espécie em si. Ou seja, os investidores eles vendem parte dos seus ativos para que eles tenham caixa para se manter durante a crise. E é por isso que todos os ativos eles caem nesses momentos, pois é o momento mais difícil de se enfrentar uma crise. Mas ativos com bons fundamentos, eles tendem a voltar a subir após a crise, após se acalmar a crise. É tanto que o ouro ele saiu de por volta de $700 e pulou para e saltou para $1.200. E eu vou mostrar aqui também o que aconteceu em 2020, pois foi perceptível que o Bitcoin se comportou de forma muito mais próxima, mas muito mais volátil pela sua pequena idade, de apenas 13 anos, e também um pequeno valor de mercado, que facilita essa volatilidade. Aqui podemos ver, deixa eu tirar aqui, aqui podemos ver que sabemos que o pico da crise, o pico mais desesperador dos mercados durante a crise foi o 12 de março, em que tudo caiu. O Bitcoin, ele também caiu mais de 50% em um dia. Já o ouro, ele chegou a cair 15 a 20%. E em seguida, os dois ativos eles cresceram. Mas é perceptível que o Bitcoin, ele cresceu muito mais do que o ouro. Ou seja, a valorização que o Bitcoin teve, apesar da sua queda, foi muito maior em relação ao ouro. Então, o comportamento do Bitcoin foi o mesmo. Ativos com bons fundamentos e ativos de reserva de valor, eles tendem a se valorizar durante o pós-crise, o pós-pico da crise, no caso. Então, vemos que características muito próximas do ouro e do Bitcoin, além das características intrínsecas, ou seja, no caso do Bitcoin, a escassez digital, no caso do ouro, a escassez física, além das dificuldades de se encontrar ouro, dificuldade de se minerar Bitcoin, percebemos que o Bitcoin ele só tem mais um ponto para ser adicionado como ouro digital, que é exatamente o que o ouro tem e de muito tempo, pois o Bitcoin ele tem apenas 13 anos. Ele precisa se provar durante o tempo. Ele precisa que as pessoas aceitem mais Bitcoins, tanto como reserva de valor, ou valor de troca, de venda, como está acontecendo em El Salvador, que adicionou o Bitcoin como moeda nacional. O ouro ele já tem há muitos anos, há milhares de anos até, pois ele sempre foi muito utilizado com esse objetivo. Então, a partir daí, podemos concluir que o Bitcoin ele é o ouro digital até certo ponto, pois a idade faz com que ele não seja consolidado o suficiente. Pessoalmente, eu acho que ele será consolidado, pois
existem cada vez mais empresas, países adotando o Bitcoin, mais empresas adotando o Bitcoin como caixa e oferecendo produtos em troca de Bitcoins. Então, pessoalmente, acho que é questão de tempo até o Bitcoin ser aceito mundialmente e por cada vez mais pessoas, assim como o ouro, ele já foi aceito por muito mais pessoas. Então, dessa forma, só precisamos de tempo para que o Bitcoin ele seja capaz de se tornar o ouro digital. Então, dessa forma, eu finalizo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o comentário, e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que esse canal cresça e que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Então, até a próxima!